Ai, obrigada. Aí eu queria começar, se você poderia começar se apresentando, falando o que tu faz, um pouco sobre você, né? Mas Tá bem. Então, meu nome é Ivo Dickmann, eu sou professor universitário, né? Pesquisador. Eu trabalho no programa de pós-graduação em educação aqui da UNO Chapecó, em Chapecó, Santa Catarina, e também no programa de pós-graduação em ciências da saúde, também da UNO Chapecó. No de educação nós temos mestrado em educação, e no de ciências da saúde nós temos mestrado e doutorado. Também atuo na graduação, né? Como todos os professores dos programas aqui, principalmente nas licenciaturas, de modo geral. Minha formação inicial é filosofia e agora estou fazendo pedagogia, então o meu campo de atuação é na formação de professores, onde eu atuo principalmente com disciplinas ligadas a questões socioambientais, porque minhas pesquisas giram em torno da educação ambiental, e também com uma disciplina específica que eu tenho trabalhado nos últimos 5 semestres, que é tecnologias da educação, que é exatamente nessa disciplina onde eu desenvolvo trabalhos com os meus estudantes, centralmente focados no potencial pedagógico das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, YouTube, e também um espaço onde a gente pode falar de podcast na educação, né, como um potencial para ampliar o engajamento dos estudantes, fazer isso com uma espécie de extensão virtual da sala de aula, né, e aprofundar, fazer com que o professor se sinta ou se estabeleça como uma referência para o estudante, para o aluno, para a aluna, de modo que o estudante que está engajado, né, a gente parte desse princípio, ele enxergue nesse professor também essa perspectiva. A minha tarefa aqui é... Eu tenho 40 horas na universidade, então a minha atividade exclusiva é o ensino e a pesquisa, né? E esse é um pouco do que eu faço aqui em Chapecó, né? Centralmente é ensino, pesquisa e alguma coisa de iniciação científica, de extensão também, com alunos bolsistas, e sempre direcionando, né? Mesmo com os bolsistas de projetos de extensão, direcionando para essa coisa da metodologia ativa, da gamificação, que é um outro ramo que eu venho transitando, e com essas questões das redes sociais é um pouco o que eu faço aqui. legal, muito legal. Então, você falou um pouquinho, né, sobre você já pesquisa essa área. Foi assim que surgiu a ideia do podcast, pesquisando a área? Como que foi? O podcast Ecopedagogia surgiu quando eu estava iniciando a pandemia. Chegou para mim, se eu não me engano, pelo Instagram, um anúncio de um pessoal de Curitiba, que eu gosto muito deles, que é o pessoal da Escola do Podcast. Eles têm o podcast, inclusive, Escola do Podcast, e que eles estavam dizendo, olha, bota um podcast no ar, né? Em uma semana eu te ensino como fazer isso de graça. Eu disse, se é de graça, eu vou fazer esse curso então, né? Aí eu acompanhei eles, acho que foram 3 ou 4 noites, e realmente me pareceu muito simples, né? E aí eu me desafiei a fazer o podcast. Então surgiu como um processo da minha presença orgânica nas redes sociais, me apareceu esse anúncio, e eu já tinha pensado nisso antes, mas eu não tinha noção de como que fazia. Na verdade, eu coloquei uma vez a palavra podcast no YouTube, fazer uma pesquisa, e me apareceu um vídeo ensinando a colocar um podcast no ar. E o vídeo era muito complicado, assim, eu acho que era um vídeo muito antigo. Hoje ele é muito simples de fazer, né? Hoje tu baixa um aplicativo no celular e você bota o podcast no ar. E aquele vídeo mostrava como é que eu abria um blog no blogger.com, e daí no blog eu fazia um RSS, que aquilo é quase uma programação, né? E eu disse, não, eu não tenho tempo para isso agora, teria que aprender algumas coisas que eu não tinha tempo. Daí, com a escola do podcast, eu aprendi que era muito mais simples, e aí, em uma semana, na última semana de junho do ano passado, 2020, eu coloquei o podcast Ecopedagogia no ar, que começou juntamente com um canal no YouTube que chama TV Ecopedagogia, na perspectiva de iniciar um processo de entrevistas com grandes educadores ambientais do Brasil, que durou a primeira temporada, eu estou na segunda temporada agora, que é muito mais agora as minhas falas online que eu tenho feito a nível, né, de convites que eu recebo e tudo mais. Então, o podcast surgiu com essa perspectiva, né, de que era possível, enquanto professor, fazer algo diferente dos outros professores. Eu tenho sempre cuidado disso, né, Maria? Eu não sou um professor comum, não significa que eu sou o melhor professor, mas significa que eu, de modo geral,
eu faço coisas que outros professores não fazem, e me pareceu que o podcast era uma excelente alternativa para isso também. E se você pudesse falar assim, um objetivo que eu tenho, assim, pode ser ter pode ter um objetivo grande, mas tipo, o que eu quero alcançar com o podcast? Ah, perfeito. Desde o começo eu já tinha isso muito claro, tá, Maria? A minha intencionalidade com o podcast, né, talvez mais de uma, mas a central é visibilidade, né, é reconhecimento. Então, como eu produzo, eu sou um pesquisador, né, como eu produzo sobre uma questão específica, que é a dimensão ambiental na educação e a ecopedagogia, a minha ideia com o podcast é que as pessoas me reconheçam como alguém que produz conhecimento de forma séria, rigorosa, científica, mas também utiliza canais alternativos, e especialmente as redes sociais, para fazer a divulgação desse conhecimento, porque me parece que não adianta eu produzir conhecimento e deixar guardado para mim, né? Então eu queria dar visibilidade para os meus artigos, para as dissertações que eu oriento, para as teses, para os eventos que eu vou, para os convites que são feitos para mim por conta de eu ser pesquisador, fazer falas nas redes sociais. Então, assim, só para ter uma ideia, esse ano eu estou no episódio 47, né? A minha universidade não tem 10 episódios, o podcast da minha universidade. Então, assim, eu tenho 47 episódios. Dos 47, acho que, se não me engano, os últimos 20 são falas minhas em eventos, em outras universidades, fora do Brasil, em Portugal, Argentina. Ou seja, eu tenho ocupado um espaço enquanto pesquisador que, se eu não divulgo no podcast, nas minhas redes sociais, ninguém sabe que eu faço isso. Então, eu utilizo o podcast como esse movimento, como uma forma efetiva de divulgação. E aí eu mando nos meus grupos, posto nas minhas redes sociais. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, eu vou pegar esse áudio e transformar ele num podcast. Então, para mim, esse movimento de entrevistas que eu dou, de falas que eu sou convidado para fazer em eventos, de descobertas a partir da ciência que eu produzo, me parece o podcast ser um canal muito eficiente de divulgação. E também, lá no começo, eu já tinha essa percepção. Eu acho que o podcast é a mídia dos próximos 20 anos. Eu penso que, assim como surgiu a internet nos anos 90 e todos os grandes canais de comunicação social migraram para a internet, e agora a gente está percebendo esse mesmo movimento como um movimento em massa, né, em manada, né, para os podcasts. Né? Os grandes meios de comunicação, produtores de informação e de conteúdo, estão já com programas de podcast. Então, me parece que nós da educação estamos retardando a nossa entrada no podcast, infelizmente, e a gente acaba deixando um espaço vazio que alguém está ocupando. E para mim, então, nos próximos 20 anos, é produzir podcast também. O nome do podcast é Ecopedagogia, né? Isso. E é ecopedagogia? Eu sei que tem um episódio que você explica, né, bem certinho, Sim. mas eu queria reforçar essa ideia. Perfeito. A ecopedagogia, nós temos um livro clássico que resume o que ela é, né? É um livro do início dos anos 70 para os anos 80, produzido na Costa Rica por Francisco Gutierrez e Cruz Prado, um casal, né, de pesquisadores. Infelizmente, o Gutierrez nós o perdemos há menos de 2 anos, mas a Cruz Prado continua atuante, produzindo. Com quem eu tenho diálogo também, ela tem um programa comigo no podcast, convidei para conversar comigo. A ecopedagogia, então essa obra, Ecopedagogia e Cidadania Planetária, ela resume a concepção de ecopedagogia produzida por eles dois em diálogo com Paulo Freire no Brasil. Né? Infelizmente, Paulo Freire não conseguiu dar sequência, que acabou falecendo, mas eles então sintetizaram os diálogos que eles tiveram em torno da ecopedagogia nessa obra, né? E desde 99 ela está traduzida para o português, é de fácil acesso. A ecopedagogia, ela se estabelece como 2 questões centrais. Primeiro, ela é uma concepção de educação que leva em conta a sustentabilidade da vida do planeta e dos seres humanos vivendo nesse planeta para o processo de mediação pedagógica e produção do conhecimento. Então, quando eu trabalho do ponto de vista da ecopedagogia, eu olho para uma educação voltada ao que considera profundamente os ecossistemas, o equilíbrio dinâmico do meio ambiente, pensando não só a nossa sustentabilidade, mas a sustentabilidade a longo prazo da vida humana no planeta e das nossas relações com o planeta, né, Maria? No sentido do consumo, da produção, não só no sentido do ser humano natureza, mas também ser humano, a vida social, fazendo uma crítica profunda
ao modelo capitalista que destrói o planeta de forma sistemática e ao modelo de pensamento racional moderno, que é um projeto de racionalidade falido, né, que não considera as emoções, a intuição, a amorosidade, a ternura como o ponto de partida das nossas relações de produção do conhecimento. Nesse sentido, esse segundo movimento que eu falo agora, ele é a ecopedagogia é um novo paradigma das relações humanas e um novo paradigma para a produção do conhecimento, que além da racionalidade humana, considera também as nossas emoções. Isso não é uma produção exclusiva da ecopedagogia, mas ela incorpora um conjunto de pensadores e pensadoras que vêm produzindo nesse sentido. Maturana, por exemplo, aqui na América Latina, a própria filosofia da libertação converge para essa perspectiva, e a pedagogia freiriana, no sentido mais explícito no campo da educação, também considera, né, a educação como um ato de amorosidade. Nesse sentido, ele não é só racional. Então, mais ou menos, assim, em resumo, é isso que eu entendo como ecopedagogia. E por isso, né, Maria, eu coloquei esse nome no podcast porque o podcast não é um podcast sobre questões ambientais. Ele é um podcast sobre a sustentabilidade da vida no planeta, que nos inclui. É muito mais amplo, né? Por isso eu não falo só de questões ambientais, mas falo também de política, de religião, das relações entre homens e mulheres, a questão de gênero. Tudo isso está posto lá, né? E está disponível para todo mundo escutar. Socialmente, a gente percebe que a gente tem uma ideia muito fixa assim, do que é ciência e do que é um pesquisador. A maioria das vezes ele está sempre na área de humanas, exatas, né, o cara no laboratório, pelo bem bagunçadão, fazendo coisas muito malucas, química e etc. Só que a gente esquece que nas áreas humanas tem muita pesquisa, né? Tem muitos pesquisadores que têm muito embasamento para falar sobre isso, sobre a área, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a pesquisa na sua área, né, na área de educação. Você como cientista, você como pesquisador, né? Falasse um pouquinho sobre você nesse aspecto para a gente desmistificar um pouco essa ideia de ciência, só um grupo de pessoas faz ciência. Ah, que ótima pergunta, Maria. Veja, eu nem tenho muito cabelo para ficar espalhadão, assim, que nem aquelas imagens que a gente tem do Einstein, né? Descabelar. É lindo aquilo. Porque, assim, a pergunta é boa por isso. A gente acha que ciência é o campo da biomedicina, da biologia, né? Que tem que estar no laboratório, de jaleco branco, mexendo com tubo de ensaio, né? E misturando coisas que uma hora vai explodir e eureka, né? Descobrir uma novidade que vai mudar o mundo, né? E essa é uma visão de ciência, né? Muito transmitida pelos desenhos animados, pelos filmes, né? Os super-heróis que são picados ou ingerem uma substância que seria nociva e gera algo bom, vamos dizer assim, né? Esse é um jeito de entender o que é ciência, né? E é uma ciência, eu diria, Maria, uma ciência que está conectada com uma perspectiva de que o que eu produzo enquanto cientista deve gerar um produto que vire uma mercadoria e que gere capital e venda para uma empresa. Uma empresa farmacêutica, por exemplo, né, que vai lá produzir um medicamento, misturando substâncias, até que alguém vai ingerir esse medicamento e vai ter um resultado positivo. E é excelente que seja assim, digamos assim, no sentido de que o que se produza realmente tenha resultado, né? O problema é virar mercadoria e custar 10 mil reais o comprimido. Essa é uma questão de fundo que a gente poderia discutir também. Mas no caso das ciências humanas, no campo da ciência da educação, muitas vezes a gente produz coisas extraordinárias, mas que não explodem, né? Que não precisa ter o jaleco branco para produzir. Né? Veja, eu sou um cientista que produzo desde 2008, de forma mais específica, quando eu terminei o meu mestrado, a gente vem produzindo 20, 30 artigos ao longo desse tempo, vem produzindo diversos livros sobre as questões pedagógicas que aos educadores da educação básica do Brasil, especialmente, ao lerem os nossos textos, meus e dos meus colegas que produzem comigo, dificilmente produzo algo sozinho. Ao lerem esses materiais, talvez eles mudem a forma de se aproximar das crianças, talvez isso melhore a relação deles na escola, entre os colegas professores, talvez eles produzam outros projetos de educação ambiental na escola, gerando uma consciência ambiental nesses estudantes, que vão ser cidadãos mais conscientes da sua posição no mundo. E isso é difícil de medir, Maria. Essa é a questão de fundo.
né? Você não mede isso economicamente. Você não consegue medir isso. Isso não é uma mercadoria que vira um produto e que o professor compra para ler o meu texto. Meu texto é grátis. Todos os meus textos estão disponíveis online gratuitamente, sem exceção, inclusive os meus livros, na íntegra. Então, veja, eu não sou algum cientista na perspectiva capitalista, né, que produz para vender, que produz para gerar renda para uma empresa multinacional. Eu produzo ciência no campo da educação e da educação ambiental para transformar o mundo, para mudar o mundo, se tornar um mundo mais sustentável, tornar o mundo mais igualitário, fazer do mundo de relações de gênero mais equitativas, onde mulheres e homens tenham o mesmo salário, onde professores sejam mais reconhecidos na sua profissão. E esse tipo de ciência, muitas vezes, é considerada subversiva, é considerada doutrinação, é considerada um conhecimento menor. E me parece que, do ponto de vista prático, se a gente olhar para a complexidade do real, esse conhecimento ele é tão importante quanto descobrir a penicilina, quanto descobrir a dinamite. Ele significa que, ao ler um texto e ao poder falar contigo, por exemplo, e aí as pessoas que vão nos ouvir e nos ler e nos ver depois poderão pensar assim, eu nunca me tinha pensado dessa forma, mas agora eu mudei de ideia. Esse é o tipo de ciência que eu produzo, que muda a consciência das pessoas e não o bolso de uma grande empresa. E para mim isso faz toda a diferença e gera sentido para aquilo que eu faço, dando significado para a minha atuação cotidiana como cientista, como pesquisador. Eu vejo que como você fala, né, é uma coisa que a gente não tem como medir economicamente. Eu sinto que a gente passa por um momento, mundialmente falando, de muito negacionismo e afastamento da ciência, né? A gente está passando por um processo realmente de tentar se afastar da ciência, quando eu falo é no sentido geral, inclusive até desse cientista que produz remédios, medicamentos, etc. Eu sinto que nas ciências humanas, o conhecimento adquirido, ele é constantemente mais questionado, né? As pessoas, elas, por ser um campo que tem mais aberto para questionamentos, mas ainda é um campo que se baseia, né? Ele tem embasamento, ele tem estudo, como a gente disse anteriormente. Como você acha que o negacionismo dessa ciência, ele afeta esse conhecimento chega até as pessoas, para que as pessoas, sabe, entendam? Eu acho que o negacionismo é um apequenamento, né, da consciência, né, uma ignorância, na verdade, né? O negacionismo é a possibilidade de você não acreditar no que a ciência produz, né? É você acreditar em tipos de conhecimento, que também são conhecimentos, como conhecimento religioso, conhecimento do senso comum, são tipos de conhecimento que não têm um embasamento forte e não se sustentam por si mesmo, né? Achar que choveu porque a deusa está chorando, né? Ou porque São Pedro abriu as torneiras no céu, isso é um tipo de conhecimento, né? Que circula no senso comum e a gente fala disso todo dia, mas isso não é a verdade, né? A verdade é que o ciclo da água é evaporação, condensação e chuva. A gente já sabe disso. Nós não precisamos pensar de outra forma. Esta é a forma correta de pensar. Talvez um dia alguém venha e estabeleça uma nova regra. Mas do ponto de vista prático, o negacionismo ele é um problema porque ele nega, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres. Ele nega, por exemplo, a existência de outras manifestações humanas que não são homens e mulheres. São trans, são transgêneros e todas as outras formas que a comunidade LGBTQI+, já está resolvida ou está resolvendo por dentro dela mesma. E nesse sentido, o negacionismo permite uma leitura parcial da realidade. Imaginar que a Terra é plana, por exemplo, é possível se eu olho com os meus olhos para a minha realidade mais imediata. Mas quando eu aprofundo os estudos de como que funciona o universo, o planeta e a vida cotidiana, isso é impossível de afirmar, né? De modo que o negacionismo se torna um risco à nossa vida. Né? Ele é gerador de morte nesse sentido, né? Por quê? Porque ele vai, por exemplo, afirmar que em vez do Estado investir em política pública de segurança, ele vai dizer que a gente tem que ter uma arma em casa. E isso é mais tranquilo, é mais seguro do que o Estado investir, por exemplo, em educação, em alimentação, em previdência privada, em assistência social, fazendo com que uma pessoa, em vez de estar em casa vendo o filho morrer de fome, sai para roubar um pão, para garantir a vida do filho, ele vai ter condições, por exemplo, de trabalho, que vai botar o pão na mesa. E aí ele não precisa roubar, ele não precisa arriscar, inclusive, a sua vida num assalto
né, e a vida dos outros, que talvez ele vai matar por um contexto concreto de negação da dignidade dele, para garantir, né, as suas necessidades fundamentais da sua família. Então, o negacionismo é essa possibilidade de um olhar distorcido do real, extremamente superficial, de modo que as reais condições que garantem essas desigualdades sociais não são colocadas em xeque. E aí, em vez de eu fazer um enfrentamento às desigualdades sociais e querer a garantia de dignidade de vida para todos e não só para mim, eu nego a ciência e afirmo questões que não dão resultado, né? Armamento, negação das igualdades, né? Preconceito de raça, todas essas questões, homofobia, né? Misoginia, no caso agora das migrações, a xenofobia, todas essas coisas são tidas, por exemplo, como uma ideologia, como se o liberalismo não fosse ideologia, como o armamento não fosse ideológico, como o agro não fosse ideológico. Quer dizer, parece que só o campo da esquerda e o campo crítico é ideológico. E, nesse sentido, o negacionismo cumpre uma função de fake news mesmo, né? De espalhar notícias falsas, gerando ou contando com a ingenuidade da maioria da população que não estudou, de modo geral. Porque uma pessoa que tem graduação não deve, dificilmente vai acreditar em informações superficiais, ela vai buscar fonte, ela vai ir atrás. Então, a gente reduz os investimentos públicos que evitam a ampliação da criticidade da população para que a gente possa ter o negacionismo como uma possibilidade de leitura do real, que para mim é um grande problema. Você está sempre levando convidados, né? Então eu estava vendo, tem pessoas de outros países, né? Sempre conversando sobre educação. E aí eu queria perguntar para você como você acha que essa troca de conhecimento, né? Essa conversa realmente, né? Esse diálogo entre profissionais, pessoas que estudaram, pode contribuir. Qual a contribuição que esse diálogo traz para a gente que está assistindo? Legal, Maria. É que assim, ó, veja, os meus convidados e as minhas convidadas já são amplamente reconhecidos no campo de pesquisa como grandes pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e de fora. Mas assim, não bastava eu fazer um podcast e dizer assim, ó, leia o livro Ecopedagogia e Cidadania Planetária Cruz Prado, você vai gostar, você vai aprender bastante. Aí, no diálogo, a Cruz Prado diz coisas que não estão no livro. Quando eu chamo o Guimarães, que é um grande educador no campo da formação de educadores ambientais, que eu admiro muito, se eu falo para ler o livro dele, nem todo mundo vai ler. Agora, se eu chamo ele para um bate-papo, ele diz coisas que encantam as pessoas a fazer a leitura dos seus artigos, dos seus livros. Então, a primeira temporada do podcast Ecopedagogia estava dentro dessa perspectiva, de instigar as pessoas a ouvir os grandes nomes da educação brasileira e latino-americana, para que aí sim a ciência que eles produzam seja mais acessada, né? E claro, eu tinha um desejo de dialogar com vários deles, né? Alguns eu nem conheço pessoalmente, outros sim, né? Mas pelas redes de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de e-mail, eu tinha acesso a esses grandes pesquisadores, né? Inclusive, falta entrevistar muita gente boa, ainda que não deu tempo, né? Mas assim, eu acredito que essa perspectiva dialógica de conversar com eles, primeiro que também ajuda eles a falar de coisas que não cabem num artigo científico, né? Que necessariamente não possibilita escrever em formato de artigo, mas no diálogo, então, gera essa troca, né? Porque o que eles produzem, são pesquisadores experientes, o que eles produziram faz com que a gente valorize também essa caminhada dos que vieram antes de nós, para que a gente possa depois seguir produzindo de forma crítica e respeitando e valorizando o que foi produzido antes da gente. Nesse sentido que eu fiz esse primeiro movimento de bater papo com eles, né? Eu acho que você já respondeu esse tópico, né? Mas eu acho bem importante a gente falar sobre a importância da divulgação do conhecimento, né? Às vezes, eu acho que já é uma coisa mais antiga, agora com o desenvolvimento das redes sociais, o avanço delas, a gente consegue se sentir mais próximo de pessoas que produzem pesquisas. Mas antigamente, há um tempinho atrás, né, antes toda essa evolução midiática, a ciência ela era muito distante da população, né?
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre... Eu vejo o seu podcast como uma forma de divulgação científica, né? E a importância de transformar a ciência em algo acessível para as pessoas. Acho que é esse o ponto. É que você falasse um pouco sobre isso. Ah, bem legal, Maria. Sabe que tem duas coisas aqui na tua fala que são importantes que eu preciso conversar com você. Primeiro, não tem como nós pensar um pesquisador, uma pesquisadora, uma pessoa, né, que vive hoje, e aí ela escolhe onde ela quer estar, mas não tem como a gente pensar fora das redes sociais. Tá? Não precisa estar em todas, não precisa postar todo dia, mas não pode não estar lá. Né? Porque se eu quero conversar com você, eu te chamo no Instagram, nós batemos um papo, imediatamente. Agora, se você não está nem no Instagram, nem no Facebook, você não tem WhatsApp, você não... Como é que eu falo contigo? Né? Como é que eu descubro o teu número de telefone? É mais difícil, né? Agora, se eu consigo fazer um diálogo um pouco mais direto, eu acho que a gente se coloca, e aí entra a segunda questão da tua fala, a gente se coloca não como um pesquisador, uma pesquisadora que está num pedestal, numa torre de marfim, eu escrevi um livro, agora eu sou o máximo. Não. É bem provável que os livros que a gente escreva talvez sejam pouco lidos, mas alguns mais lidos, outros menos. Então, aqui, me parece que a gente faz esse segundo movimento que você coloca. Eu me aproximo das pessoas que eu quero que leiam os meus textos. Porque, como eu te disse no começo, de que adianta eu produzir 5, 6 artigos científicos por ano e ninguém lê? É a mesma coisa que eu não produzir. É uma perda de tempo, né? Inclusive, a minha instituição poderia diminuir o meu salário e economizar dinheiro com isso, porque eu estou gastando tempo, gastando dinheiro público, que eu sou de uma universidade comunitária, para produzir um conhecimento que ninguém acessa. Então, para você ter uma ideia, eu estava olhando ontem que eu estava movimentando um artigo meu que estava indicando a leitura para uma orientanda minha. Quando eu fui no site da revista, o meu artigo tem 300 a 400 downloads por mês. Eu fiquei super feliz. Não significa que todo mundo leu, tem gente que só baixa e guarda, né? Mas assim, se 10%, se 1% leu, tem 4, 5 leituras por mês do meu texto. E aí eu percebo, Maria, e porque eu divulgo esse texto também, porque eu quero que as pessoas leiam, eu percebo, Maria, que nesse sentido, eu recebo muitos convites para falar em eventos, porque as pessoas leem o meu texto. Eu tenho uma orientanda de pós-doutorado que disse assim para mim, eu não te conheço pessoalmente, mas eu conheço você pelos textos. E aí hoje a gente está trabalhando junto, fazendo uma pesquisa séria de alto nível de pós-doutorado. E nesse sentido, me parece que nós pesquisadores, pesquisadoras, ainda precisamos avançar muito. Eu mesmo preciso avançar muito. O podcast é uma das formas eficientes de divulgação da nossa produção científica, da nossa instituição, do nosso programa de pós-graduação, dos nossos orientandos e orientandas de mestrado e doutorado, das nossas iniciações científicas, das orientações de TCC que eu faço. Todo esse processo só ganha sentido se for público, se as pessoas puderem saber onde que está. Então, se você vai lá no meu podcast, tem lá uma fala minha no Maranhão, e embaixo tem o link do YouTube, se você quiser assistir. Tem lá um link para você baixar um texto, né? E esse movimento, ele ganha sentido porque eu quero ser um educador, um professor, um pesquisador que não só ser reconhecido, mas eu quero que as pessoas leiam as minhas ideias, conheçam a minha ideologia de mundo, a concepção de ser humano, concepção de educação, porque eu quero intervir no mundo. E quando eu mudo a concepção de uma pessoa de mundo, eu estou intervindo no mundo. Então, me parece que esse movimento, Maria, de redes sociais, e o podcast entra, me parece que, de certa forma, é uma rede, né? Porque a pessoa pode seguir, né, o podcast, pode divulgar ele. Me parece que é, sim, sem dúvida nenhuma, um movimento de divulgação científica. Lembrando que, Maria, uma coisa é o podcast, outra coisa é o texto que eu estou divulgando lá. O texto, ele tem uma, como é que a gente vai chamar? Uma estrutura científica que tem a regra da academia, né? E às vezes ele não é tão palatável, né? Tem gente que não gosta de ler artigo científico e tá tudo bem. Eu tenho produzido ultimamente, por exemplo, cartas pedagógicas, que é uma outra pegada. Não é um artigo, não tem começo, daí tem citações, e daí depois eu mostro uma tabela. Não, cartas pedagógicas é como escrever uma carta de amor, é como mandar uma mensagem para tua mãe, para o teu pai, né? Que você escreve contando o que aconteceu, mas você faz uma reflexão sobre aquilo que você está contando. Ele é mais leve.
e as pessoas têm gostado de ler cartas, né? Quem não gosta de receber uma carta? Quem não gosta de olhar os e-mails todo dia, né? Então, nesse sentido, me parece que vão se criando, Maria, ao longo da nossa caminhada científica e acadêmica, outras formas de produzir conhecimento, que não negam o conhecimento tradicional científico, ele tem o seu valor, eu também não nego, mas me parece que a gente tem que ser inteligente o bastante para criar novas possibilidades, para abrir um pouco mais a leitura daquilo que a gente produz. E as cartas pedagógicas, me parece que hoje são um formato bem interessante da gente produzir ciência e divulgar o que a gente está produzindo, além do podcast e das redes sociais. Você enxerga as redes sociais como uma forma das classes menos favorecidas? Porque, assim, acho que a gente sempre fala, mas tá no Google, é só pesquisar, é só... como que as pessoas não sabem tanto acesso à informação? Mas eu sinto que as classes mais baixas, né, elas têm um pouco mais de dificuldade de realmente ter acesso a essa informação, a ir atrás dessa informação e etc. Então, as redes sociais hoje você vê como meio das classes mais baixas, eu não gosto muito desse termo de classe mais Sim. Com rendas financeiras um pouco mais baixas, de chegarem até um conhecimento. Sim, sem dúvida que são. Veja, e tem uma outra coisa por trás disso. Tem um movimento mundial a nível acadêmico chamado Open Access, que é acesso aberto. Ou seja, se você produzir um artigo, um livro, e ele foi com recurso público, seja comunitário no meu caso, ou de uma universidade pública, um centro público de pesquisa, ele não pode ser acessado pagando, ele tem que ser acesso livre. Isso significa, Maria, que qualquer pessoa pode acessar, né? Então, hoje você vai no Google Acadêmico, que é uma boa ferramenta de busca, você coloca lá um artigo ou o nome do pesquisador, praticamente tudo que está em acesso aberto está disponível. A questão de fundo, praticamente não, tudo, né? Fazendo uma busca bem feita, tudo. A questão de fundo é como é que a gente interpreta essas informações, né? Eu acho que a classe trabalhadora, a educação cumpre esse papel muito bem, que é anestesiar a consciência crítica, né? Infelizmente, a escola e muitos espaços escolares, com algumas distinções, elas cumprem muito bem essa função de não ensinar, ler e interpretar, né? Ou se ensina de forma muito rápida, né? Esse é um problema, porque daí a gente acessa um conhecimento de alto nível, que é o conhecimento da pesquisa, mas não entende ele, né? Muitas vezes eu dou leituras, Maria, para os meus orientandos de mestrado e doutorado, e eles dizem, professor, eu li o artigo, mas eu não entendi. Então, se a nível de mestrado e doutorado ele leu e não entendeu, numa primeira leitura, obviamente, depois numa mediação a gente consegue chegar ao objetivo, mas imagina você vou falar do meu pai, né? Meu pai, que é um servente de pedreiro, ele nunca vai ler um artigo científico. Eu acho que nunca leu na vida dele um artigo científico. E não vai ler. O que eu quero dizer é o seguinte, é que dá para viver sem acesso à ciência. Tá? Dá para viver de informações do Facebook e Instagram. Dá, sem problema nenhum, tá? É claro que é uma vida um pouco mais dura, né? O trabalho um pouco mais pesado, a gente interpreta a realidade de forma muito superficial e muito apequenada, mas dá. Por outro lado, o que nós precisamos criar é uma sistemática permanente de divulgação científica, onde o texto científico, artigo científico, seja lido pelos pares, que entendem e gostam de ler artigos, mas também tivesse um outro viés, que é fazer com que essa informação, como você mesmo falou, chegasse às classes populares de modo acessível, com uma linguagem acessível, ou seja, se eu sou um bom pesquisador, o que eu quero dizer é isso, se eu sou um bom pesquisador e consigo escrever um artigo científico em português, inglês, espanhol, que todo mundo possa ler, eu também teria que ter a condição de baixar um nível de rigorosidade, de modo que o meu texto, que é um outro texto falando sobre a mesma pesquisa, fosse lido pela minha mãe, que é costureira, meu pai, que é pedreiro, e eles entendessem e dissessem, poxa, que bacana saber disso também, eu nunca tinha pensado assim, e não necessariamente lendo um artigo, né, lendo em outros espaços, aí pode ser as redes sociais, ou escutando um podcast, né, onde a gente conversa sobre essa pesquisa, e ela, ao ouvir o podcast, assim como ouve uma música e como ouve um programa de rádio, ela entende o que o radialista está dizendo, e assim também entenderia o que o cientista estaria dizendo. É isso que você fala sobre ser um professor diferente, né? Um professor que tenta criar novas técnicas, né? Uma vez eu escutei um comentário do qual eu não foi um comentário que me agradou, e eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, que o papel do professor termina na sala de aula. O que você acha sobre isso? Que o papel social do professor, como professor, alguém que leva conhecimento, ensina,
termina dentro de uma sala de aula? Acho que definitivamente não, né? Acho que ele nem começa dentro da sala de aula e nem termina ali, né? A sala de aula é um espaço onde a gente ensina e aprende, é um espaço. Quando um padre está falando na missa, um pastor está falando no culto, ele está ensinando e aprendendo, né? Quando um movimento sindical faz uma mobilização, uma greve, ele está ensinando e aprendendo, né? Quando a gente trabalha numa ONG e vai limpar o riacho que passa atrás da escola, recolhendo lixo, e depois bota esse lixo numa sala de aula e debate por que aquele lixo está ali, que tipo de lixo está ali, a gente está ensinando e aprendendo. Então, eu acho que a ideia do educador burocrata, que é aquele que só dá aula, ele começa e termina na sala de aula. Agora, quando a gente amplia a nossa compreensão do que é ser um educador, uma educadora, que vai muito além da sala de aula, né? Quando eu chego na escola, estaciono o meu carro numa vaga de idoso, eu estou dando um péssimo exemplo. E eu não deixei de ser educador porque eu estou dirigindo. Quando eu chego na universidade e jogo o papel do chocolate que eu estou comendo no chão e os meus alunos veem, eu estou dando um péssimo exemplo. E eu não estou dando aula, mas eu estou ensinando e aprendendo. Então, acho que a nossa tarefa, Maria, é o que o Paulo Freire falou uma vez, né? É encurtar a distância entre o que eu falo e o que eu faço. E aí não é só na sala de aula, é em todos os espaços. Até que um momento que o meu testemunho, a minha ação, seja o meu discurso. Eu não preciso ficar falando que tem que ser sustentável, eu tenho que ser sustentável. Eu não preciso falar que tem que ser amoroso e dialógico. Eu tenho que fazer isso no meu dia a dia, com os meus colegas, com a minha família, quando eu vou no caixa do banco, quando eu vou comprar no supermercado. Eu estou ensinando e aprendendo em todos os espaços sociais. Eu me recordo de uma frase do professor Brandão, dos anos 80. Ele disse assim: a escola não é o único lugar que a educação acontece, talvez não seja nem o melhor. E o professor não é o único fazedor de educação, e talvez não seja o que melhor faz isso. E eu acho que isso nos coloca em crise. O que ele não está desfazendo o professor nem a escola. Ele está dizendo: preste atenção, nós ensinamos e aprendemos a todo momento. Como pai, eu ensino e aprendo. Como esposo, eu ensino e aprendo. Como consumidor, eu ensino e aprendo. Como motorista, eu ensino e aprendo. E não existe esse caminho de via única, que é de transferir conhecimento. É sempre um processo. Enquanto eu formo, eu me reformo e aprendo com os outros. E as pessoas que estão comigo também aprendem. Mas elas também me ensinam, né? E é essa troca que é o processo pedagógico. E aí o encurtamento disso tudo, Maria, é uma visão classista, elitista, discriminatória, né, burocrática da nossa tarefa de professor. E contra ela nós devemos lutar. A gente está vendo professores muito jovens, inclusive esses dias entrevistei um menino da ESEC, né, que ele tem 21 anos e ele já é professor, já dá aula de matemática. E aí eu queria conversar com você sobre, você acredita que essa nova leva de professores, essa nova leva de pessoas na área da educação, elas estão menos rígidas? Eu acho que a gente tinha uma visão, pelo menos a visão dos meus pais e das pessoas mais velhas que eu conheço, uma visão bem distante de professor, um professor bastante rígido, uma autoridade realmente. Você acha que essa nova leva na área da educação, ela é uma leva um pouco mais acessível para os alunos, um pouco mais inspiradora, e assim, os alunos até amorosa, né? Acho que essa é a palavra. Eu acho que nós temos os professores que nós conseguimos formar, Maria Luísa. Nós temos, talvez na época dos nossos pais, talvez não, com certeza, na época dos nossos pais, os professores eram formados para serem rigorosos, disciplinadores, né? Hoje, ainda bem que não, né? Hoje eu trabalho diariamente com isso, então eu tenho forçado a barra no sentido de instigar a ser mais amoroso e dialógico. Mas essa transição, ela demora um pouco, tá? Porque esses professores amorosos, dialógicos, vão para a escola trabalhar ele e mais 10 professores autoritários. Então, assim, ele acaba sendo abafado em suas práticas pedagógicas emancipadoras, libertadoras, muitas vezes pelo atarefamento de ter que trabalhar 30, 40, 50, 60 horas por semana para dar conta da casa, enfim, tem um conjunto de fatores, por isso que eu disse que é extremamente complexo pensar a formação de professores. Mas eu acho que sim, e fico feliz de saber disso, né, de perceber que os novos professores e professoras que estão chegando agora estão sendo mais dinâmicos, né, estão buscando ensinar e aprender em espaços para além da sala de aula, que são professores que buscam, né, estabelecer diálogo com seus alunos sobre o seu contexto concreto e o contexto atual, que são as redes sociais, a mídia, a internet. Nesse sentido, eu tenho certeza que sim.
né? Mas eu acho que ainda vai umas 2 gerações de formando professores para que a gente tenha majoritariamente na escola professores conectados a essa perspectiva, tá? Porque ainda nós temos uma grande leva de professores com 20, 30 anos de sala de aula que ainda não se aposentaram e que vêm dessa abordagem, né, mais tecnicista, uma abordagem mais dura, né, onde o professor era a autoridade máxima na sala de aula e, como dizia uma professora minha no ensino médio, silêncio vai começar a aula, ou seja, como se só se fizesse possível dar aula no silêncio dos alunos e não na fala dos alunos, no diálogo com eles, né? Então, nesse sentido, me parece que nós estamos superando essa perspectiva. Aqui tem uma questão de fundo importante. Nós temos uma formação eminentemente teórico-crítica. Por outro lado, nós temos percebido que em sala de aula, no cotidiano das escolas, nós temos uma prática eminentemente conservadora. E essa dialética que movimenta, eu acho que hoje, a formação de professores. E para terminar, minha última pergunta é: como você vê a ciência, o futuro da ciência no campo da educação? Agora com as redes sociais, enfim, já é o seu campo de estudo. Como você projeta a ciência para daqui a algum tempo? Se é uma visão otimista, enfim. Eu sou otimista, sou bastante otimista, assim, só que eu percebo, como eu vivo isso no dia a dia, Maria Luísa, eu percebo que há muita resistência, né? Há muita resistência. Vou te dar um exemplo simples. Eu estava fazendo uma fala esses dias online e o mediador da fala disse que tem dificuldade de trabalhar com as questões online. Quer dizer, ele estava mediando uma fala online, estamos em plena pandemia, e ele disse, que legal, professor, isso que tu faz, mas eu tenho dificuldade de fazer. Claro, e eu entendo a fala dele, eu entendo os colegas que trabalham com isso. A vontade que dá dizer o seguinte, olha, você precisa dedicar 15 minutos por dia, em 30 dias você vai estar fera nesse negócio. Não é difícil, né? O que acontece é que parece que no meu cotidiano é mais fácil fazer sempre como eu sempre fiz, de modo tradicional, foi assim que eu fui ensinado, do que abrir a mente para uma perspectiva de ter um podcast, de ter um canal no YouTube. E não é para ter 10 milhões de seguidores, é para a gente fazer a diferença. Se eu fizer a diferença com a turma de 45 alunos que eu tenho na minha quinta noite, com a dinâmica das redes sociais e do podcast, eu já transformo 45 professores em professores mais ligados no cotidiano que a gente está vivendo, mais atualizados para dentro da dinâmica e do contexto que nós temos. Então, eu sou extremamente otimista nesse sentido, embora eu tenha visto, né, ainda um conjunto de resistências. E me parece que nós temos vários tipos de professores, tá, Maria? Assim, tem o cara que nunca vai fazer, né? Tem aquele que percebe que é importante, mas ainda resiste porque por um conjunto de atarefamento não consegue fazer coisas novas, e tem aqueles que estão nadando de costas já nas tecnologias, estão todo dia nas redes sociais, estão postando, estão divulgando seus trabalhos, divulgando trabalho de colegas e fazendo a diferença. Eu, humildemente, me incluo nesse terceiro grupo, né? E eu acho que esse é o caminho para nós fazer uma educação e garantir o engajamento dos estudantes e garantir o aprendizado, que é isso que importa, né? O aluno não vem para a sala de aula para sair mais burro do que entrou, ele vem para aprender, né? Ele vem para crescer, para evoluir, para se tornar mais humano, mais inteligente, com uma leitura de realidade mais ampliada. E nesse sentido, aí está a minha tarefa diretiva enquanto professor, que é fazer com que isso aconteça. As minhas perguntas foram essas. Se você quiser fazer alguma consideração final, alguma coisa que você acha pertinente no assunto, ou sobre o podcast, sinta-se à vontade. Eu convido todo mundo, né, para poder acompanhar o podcast Ecopedagogia, né? Tá no Spotify, no Apple Podcast, no Google, né, em todas as plataformas, nos agregadores de podcast. Convido também a seguir a TV Ecopedagogia no YouTube, assim como a TV Livrologia, que que eu tenho um programa toda quinta de manhã lá às 9 horas, né? Segue lá, ativa o sininho para receber as notificações. E eu tô no Instagram e no Facebook, né? São 2 redes sociais que me custam caro no sentido assim de gastar tempo produzindo conteúdo para essas redes, né? E no Facebook eu tenho o Diário de um Educador, que todo dia eu falo lá 2, 3 minutos ao vivo, falando sobre o que eu faço para valorizar um pouco mais a profissão de professor, mostrando que o professor não está em casa sem fazer nada, ele está em casa fazendo um monte de coisas e eu simplesmente conto o que eu estou fazendo. E as pessoas, eu acho que vão percebendo, né, quanto a gente trabalha mesmo no online. É isso, Maria, eu agradeço você a oportunidade de a gente estar dialogando sobre tudo isso.
Nossa, foi maravilhoso, realmente. Foi muito bom a conversa. E muito obrigada você por essa oportunidade. Obrigado a você. Muito, muito acolhida. Então,